Boa tarde, companheiros e companheiras. Dá início aqui ao nosso Pé da Árvore de hoje, dia 6 de agosto. Lembrando que o Pé da Árvore ele continuará disponível, né, na nossa página do Facebook, do Sindicato dos Moedeiros, no YouTube. Então, depois, quem não tiver a condição de estar assistindo no momento, depois tem toda a condição de estar assistindo mais tarde, né? Lembrar sempre, pedir aí a ajuda dos companheiros para estar ajudando a gente na campanha de inscrição do nosso canal do YouTube, que a gente busca o mínimo que é solicitado pela plataforma de 1.000 inscritos, para a gente estar podendo, se no futuro e assim a categoria entender ser uma plataforma melhor, no futuro a gente está fazendo o Pé da Árvore pelo YouTube e não pelo Facebook, ou os dois juntos. Eu não sei se tem essa condição, mas enfim, pedir aí para os familiares, amigos, para a gente estar aumentando aí o número de inscrições, que até onde a gente observou estava em torno de 600 e poucas inscrições. Então é importante a gente ultrapassar a marca de 1.000 inscritos. Pessoal, hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a questão da privatização da Casa da Moeda. É sempre bom estar falando sobre isso e dando uma ênfase maior no dia de hoje sobre o acordo de horas extras do DECED, que expira agora no mês de agosto. Então é importante a gente estar falando sobre isso, que as negociações já estão em pleno vapor. Então a gente está batendo um papo sobre isso. Sobre a privatização, a gente sempre lembra e a gente vinha sempre fazendo questão de estar registrando essa condição. Não é uma condição de estar sendo pessimista, né? Mas após a fala do presidente Bolsonaro numa live que ele realizou, dizendo que mandou tirar a Casa da Moeda do plano de privatização, a gente vem com muito pé no chão, observando essa matéria, esse tema, com muito pé no chão, para a gente não ser pessimista, mas também não estar com um otimismo acima daquele que deva ter, né? Então, essa semana a gente assistiu uma entrevista que o secretário de Desestatização, Salim Matar, deu para o site O Antagonista, e ali ele deixa claro que o projeto de privatização da Casa da Moeda está suspenso temporariamente, né? E também fez uma analogia de que a MP 902 ela só não avançou por ter na presidência da comissão uma deputada do Rio de Janeiro, do Partido dos Trabalhadores, que foi a deputada Benedita da Silva. Então ali ficou claro para nós que o assunto privatização ele ainda não morreu por parte do governo. Os estudos que estão sendo feitos pelo BNDES não foram paralisados, e aí essa semana a gente também, a partir da denúncia do Estadão, a gente também fez uma matéria sobre isso, e a denúncia ali traz, se confirmado, né, aquelas denúncias, uma denúncia muito grave, né, de conflito de interesse ali do presidente do Conselho de Administração do BNDES com a empresa que está fazendo o trabalho, a empresa contratada, né, uma empresa de consultoria, uma empresa privada que foi contratada para estar fazendo estudo do modelo, da modelagem de privatização da Casa da Moeda, e ali existia um conflito de interesse pelo presidente do Conselho de Administração ser um dos donos dessa empresa de consultoria. Então são situações que nos deixam muito atentos e muito preocupados ainda com esse assunto privatização. A pandemia ela acabou nos trazendo algumas dificuldades de articulação no Congresso, então a gente vem buscando essa articulação, mas de forma remota ela é um pouco mais complicada, mas a gente está tentando a todo custo
que os projetos de decreto legislativo que visam sustar o decreto número 10.054 de privatização da Casa da Moeda, decreto 10.054, editado e publicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, esses PDLs, assim chamado Projeto de Decreto Legislativo, que foi impetrado pelo deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio, e também pelo deputado André Figueiredo, do PDT, a gente está numa articulação muito forte para que esse decreto, para esse projeto de decreto legislativo tenha sucesso e assim a gente consiga sustar o decreto presidencial que deu ali todas as condições para esses estudos e trabalho frente à privatização irem à frente. Então, companheiros, vale a pena a gente estar frisando isso. É importante que todos tenham noção que esse assunto privatização não está morto. Estamos muito atentos às movimentações do governo e aí a gente tem que sempre estar conversando e debatendo sobre isso. Dentro ainda desse tema, é importante, amanhã às 19 horas, e o sindicato vai estar republicando esse chamado, amanhã às 19 horas a gente vai ter uma reunião com o ex-senador Lindbergh Farias. Foi um senador muito importante quando ainda estava no Senado, em todas as lutas que eram travadas de interesse nosso, interesse da Casa da Moeda, dos trabalhadores da Casa da Moeda, tanto na questão da MP 745, aquela MP que depois se transformou em lei, que autorizou o Banco Central a comprar dinheiro fora do Brasil, seja na questão da privatização. O ex-senador Lindbergh, ele sempre foi um parlamentar muito atuante ao nosso lado, muito atuante na defesa da Casa da Moeda do Brasil. Então amanhã a gente preparou essa reunião fechada, não é uma live, é uma reunião mesmo, que o ex-senador quer conversar com o sindicato e com a categoria. Não é uma reunião fechada aos diretores do sindicato, e a gente faz aqui o apelo para que todos possam participar, estar interagindo com o ex-senador, para que a gente mantenha vivo essa luta aí contra a privatização. Bom, então, em relação a essa questão da privatização, é isso. A toda movimentação, a toda novidade, a gente vai estar informando, vai estar debatendo sobre isso. Hoje a gente recebeu a notícia que o ministro Paulo Guedes prometeu, num prazo de até 60 dias, estar apresentando de 3 a 4 grandes empresas a serem privatizadas. Então, a gente está acompanhando esses ataques aí por parte do Ministério da Economia, por parte do atual governo em relação à Casa da Moeda. Sabemos que a pandemia nos trouxe uma condição mais favorável no que diz respeito à importância do nosso trabalho, a importância do dinheiro físico, a questão do auxílio emergencial. Então, isso tudo são questões que a gente está trabalhando muito aqui no sindicato para estar informando a categoria, informando a sociedade. Estamos preparando diversas ações de comunicação para que todos tenham o mesmo patamar de informação, para estar debatendo em qualquer cenário, em qualquer ambiente, a importância da Casa da Moeda no Brasil. Em relação ao tema acordo de horas extras no DECED, a gente, em maio, foi votado o acordo de horas extras, 2 dias depois da votação da proposta de acordo coletivo de trabalho, e lá em maio o sindicato fez uma proposta essa que foi aprovada em assembleia, seria limitar o período do acordo de horas extras até agosto de 2020 e não dezembro, como queria a direção da empresa.
E lá a justificativa do sindicato para essa proposta seria que a gente pudesse retornar à discussão acerca de cláusulas do acordo coletivo de trabalho, que sofrerão alteração a partir do mês de setembro, né? Então a gente abriu essa discussão na comissão paritária, né? A empresa pautou essa questão, qual seria o posicionamento do sindicato. Na comissão paritária a gente reafirmou a decisão da Assembleia, que seria a prorrogação do acordo de hora extra, mediante também a prorrogação das condições das cláusulas sociais, conforme está sendo praticado até agosto. Então, quando foi agora no dia 4 de agosto, a Casa da Moeda nos enviou um ofício, né? Apesar desse assunto estar sendo discutido na paritária e lá nesse âmbito da comissão paritária ainda não ter sido referendado a definição para essa negociação, a discussão ainda está em aberto, mas a Casa da Moeda ela enviou um ofício aqui para o sindicato essa semana, no dia 4 de agosto, ofício número 011, de OP 011/2020. Eu vou estar lendo esse ofício aqui, e também depois eu vou estar lendo a nossa resposta, né, para esse ofício, depois de a gente estar conversando um pouco sobre esse tema. Ofício de OP número 011/2020. Senhor Presidente, o Banco Central, diante da situação crítica que permeia o meio circulante por conta dos efeitos da pandemia do Covid-19, solicitou à Casa da Moeda do Brasil um aumento na oferta de cédulas de maior valor monetário, dentre as quais 450 milhões de cédulas de uma nova denominação de R$200, cujo lançamento está previsto para o dia 28 de agosto de 2020, e 170 milhões de cédulas de R$100, e 170 milhões de cédulas de R$100. Para atender tempestivamente a esta demanda, junto ao Banco Central, a CMB terá que trabalhar em regime de hora extra. Considerando que a prorrogação de jornada em ambientes insalubres depende de negociação coletiva entre as partes, na forma prevista no artigo 611-A da CLT, considerando que será necessária a execução de hora extra até o final do mês de dezembro de 2020 e a urgência dessa decisão, requer esta empresa pública que seja realizada uma assembleia com os empregados do DECED, DEMAN e DEMAC, bem como os servidores de outras áreas de apoio e de setores que apoiam o DECED, para atendimento da demanda, com realização de prorrogação de jornada até o fim de 2020. Importante registrar que a participação é facultativa e que poderão ser chamados outros empregados de outras áreas para auxiliar no processo, desde que estejam de acordo com os termos propostos. Ressalta-se que a jornada extraordinária não deve extrapolar o limite de 2 horas diárias, bem como ficará assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas e uma folga aos domingos, conforme entendimento doutrinário. Tão logo possível, serão enviadas as pesquisas de clima necessárias ao processo. Então, antes de eu ler a nossa resposta, que a gente enviou logo em seguida, né, pela urgência do assunto, a gente já de pronto já enviou a resposta, só está tranquilizando os trabalhadores e trabalhadoras que estão trabalhando no DECED, que está passando um documento para que os trabalhadores se pronunciem em relação à hora extra. Esse documento é justamente a pesquisa de clima, e a pesquisa de clima era um documento obrigatório para a realização da prorrogação de jornada de trabalho em local insalubre. Então, só para tranquilizar a todos, que esse documento em nada
fere lá ao que vai ser decidido na Assembleia. Então, a decisão de prorrogar ou não o acordo de hora extra, ele é mediante ao que a Assembleia decide, o que a Assembleia aprova, e não a pesquisa de clima. A pesquisa de clima é um documento que tem que vir anexado a esse processo de prorrogação de hora extra, tá bom? Então, eu vou ler aqui agora o nosso ofício de resposta, né? O ofício de resposta é esse ofício enviado pela empresa, o DIOP 011, que nós enviamos no dia 5 de agosto de 2020, né? No caso ontem, ofício 079/2020 do sindicato. Só lembrando que esses dois ofícios que compõem essa discussão acerca de hora extra, vai ser dado publicidade, né, quando o Marcos da comunicação faz o informe, que é o resumo do pé da árvore, ele vai anexar esses dois documentos para que todos tenham acesso a eles. Então, ofício SNM 079/2020, de 5 de agosto de 2020. Senhor diretor, refiro-me ao ofício DIOP 011/2020, no qual, em apertada síntese, a CMB solicita a esta entidade sindical a convocação de Assembleia Geral dos Trabalhadores a fim de aprovar a prorrogação de jornada de trabalho extraordinária até o final do ano corrente. Inicialmente, esta entidade assevera que tem plena compreensão da singularidade do momento que o país e, no limite, o mundo atravessa em decorrência da pandemia do Covid-19. Não obstante, vale salientar que, mais uma vez, como em outros momentos cruciais da história remota e recente do Brasil, a CMB, enquanto empresa pública, emerge na condição de agente fundamental, cujo foco é único e exclusivamente no interesse maior da nação, característica não convencional ao Código da Iniciativa Privada. Ressalta-se o fato de o país sempre contar com a CMB, principalmente nos momentos de urgências. É uma decorrência direta do esmero cotidiano do seu laborioso quadro funcional. Assim, faz-se também necessário um olhar com igual esmero para com a vida dessas várias centenas de trabalhadoras e trabalhadores, de modo que a quadra atual transparece uma oportunidade imperdível para se adotar algumas medidas que tornem o ambiente laboral na CMB mais propício para cada um de seus empregados desenvolver o máximo do seu potencial produtivo, o que em outros termos significa garantia de estabilidade da remuneração e de direito social durante o exercício em curso. Com efeito, este sindicato entende ser plenamente factível que, junto com a prorrogação da vigência do acordo para a jornada de trabalho extraordinária, estender-se também por igual período os efeitos das cláusulas 5ª, 6ª, 9ª, 10ª e 13ª do Acordo Coletivo de Trabalho, ACT vigente, da mesma forma praticada em 31/8/2020. Ademais, no ofício em tela não está explícito se o labor em regime de hora extra, caso seja aceito pela categoria, ocorrerá da mesma forma prescrita no item 5 do ofício DIOP 09 de 2020. Convém esclarecer. Em última nota, vale dizer que o atendimento do pleito em relação às cláusulas da CT vigente será uma oportuna e efetiva demonstração de reconhecimento, incentivo e, no limite, justa contrapartida a uma classe trabalhadora que sempre está a postos e, inclusive, costuma superar expectativas quando o país mais necessita dela. Então, em relação à resposta do ofício,
Eu vou pensar algumas informações aqui para a gente ter claro, né? Quando a gente diz aqui no ofício os efeitos da cláusula 5ª, 6ª, 9ª, 10ª e 13ª, quais cláusulas são essas? A cláusula 5ª é que versa sobre a questão da insalubridade, né, que até agosto será calculado em cima do piso da categoria e a partir de setembro será calculada pelo mínimo, pelo salário mínimo. Então é isso que diz a cláusula 5ª. A cláusula 6ª é sobre o adicional de escala, que a partir de setembro estaria extinta. A cláusula 9 é referente ao transporte, que até agosto terá a cobrança de 1%, e a partir de setembro essa cobrança passará a ser 3%. A cláusula 10ª é em relação ao plano de saúde, né, que os funcionários admitidos a partir do concurso 2001, a partir de setembro, terão a cobrança não mais de 10, 20 ou 30%, se eu não me engano, ou 40%, conforme eram nos últimos acordos, conforme está sendo praticado até agosto. Então todos passarão, os admitidos a partir de 2001, a pagar com 50% do valor do plano de saúde. E a cláusula 13ª, que é a cláusula que versa sobre auxílio creche, que a partir de setembro terá a obrigatoriedade de comprovação de matrícula e presença. Nessa cláusula auxílio creche, inclusive, está sendo tema de debate na comissão paritária. A gente entende que essa comprovação da frequência ela fica prejudicada por conta da pandemia e por conta da suspensão das aulas, enfim, mas é uma situação que a gente está debatendo aqui nesse acordo de hora extra, mas também na comissão paritária. Então nós entendemos ser razoável essa cobrança dos trabalhadores, né, que foi aprovada em assembleia em maio, e o sindicato está representando esse entendimento que é amplamente cobrado pela categoria. Um outro ponto que não ficou claro nesse ofício de OP é em relação ao pagamento das horas extras. O ofício de OP 011 chegou a esse momento. Lá em maio, quando foi enviado também um ofício com pedido de acordo de hora extra, que foi aprovado até em agosto pela categoria, no item 5, letra A, estava explícito que as horas extras serão pagas conforme a legislação vigente. E nesse ofício agora não veio essa condição, não veio discriminada essa condição. Então também, nessa resposta de ofício, a gente pede um esclarecimento para a Casa da Moeda em relação a essa questão do pagamento. Nós tivemos acesso ao texto da pesquisa de clima, lá está dizendo que serão pagos, mas para o ofício que chegou para o sindicato isso não está claramente explicitado. Então, para não ter nenhuma dúvida na hora do trabalhador votar em assembleia, isso é importante que a Casa da Moeda esclareça a condição da hora extra, porque senão fica uma dupla interpretação em relação a se vai ser paga ou se vai ser utilizado sistema de compensação, mais conhecido como banco de horas. Outro fator importante também, que a gente acredita ser razoável essa cobrança, foi amplamente divulgado na mídia, né, que foi adicionado à receita da Casa da Moeda a partir da produção de cedro, o valor de 438 milhões a mais na receita com essa produção aditiva que o Banco Central vem pedindo, produção essa que foi citada no ofício da Casa da Moeda com pedido de prorrogação de hora extra. Então nós vamos ter uma receita de 438 milhões a mais, e aqui por um custo, por um cálculo médio feito aqui, um cálculo bem raso, né, nos foi informado que cerca de 1.050 trabalhadores da Casa da Moeda recebem insalubridade. Estou dizendo aqui especificamente da insalubridade. Se fosse mantido até dezembro a insalubridade da forma que isso a gente estaria falando aí de um custo aproximado de 3.370.000
mil reais, 3 milhões e 300 mil reais aproximadamente. Então, no universo de 438 milhões, a gente está falando de um custo que não chega a 4 milhões de reais, chega a 1% daquilo que a Casa da Moeda irá receber de receita. Então, é importante que a categoria se mantenha mobilizada nessa cobrança. O sindicato está fazendo essa discussão, está negociando esse tema. Essa semana nós também recebemos o contato do subsecretário de Relações de Trabalho do Ministério da Economia, o senhor Mauro Rodrigues de Souza. Esse contato foi justamente sobre esse tema de hora extra e a preocupação que o Ministério da Economia está pelo fato de a Casa da Moeda, caso não seja aprovado o acordo de hora extra, a preocupação de a gente não estar conseguindo colocar o dinheiro na rua, colocar o dinheiro em circulação. Então nós recebemos um contato do Ministério da Economia e esse contato, a princípio, o subsecretário Mauro passou que recebeu a informação pelos representantes da Casa da Moeda que estavam encontrando dificuldade em negociar esse tema com o sindicato estava sendo inflexível nessa matéria, e nós deixamos claro para o subsecretário que o sindicato em momento algum está sendo inflexível. O sindicato apenas quer negociar aquilo que foi aprovado na Assembleia em maio, e aquilo que são os anseios da categoria. Inclusive, me reportei ao subsecretário dizendo que o sindicato ele tem a sua sede, tem seu órgão máximo, que é o trabalhador, que é a Assembleia. Então nós representamos aquilo e somos fiéis àquilo que é decidido em Assembleia e que é o anseio do trabalhador. E nos colocamos à disposição, inclusive a gente está aguardando o retorno do subsecretário, que ele inclusive está trabalhando com a ideia de mediar uma reunião de mediação no Ministério da Economia entre representantes do sindicato e representantes da Casa da Moeda, para a gente estar tentando chegar a um acordo em relação a essa questão das horas extras, Mas a princípio deixando claro que o sindicato hoje representa aquilo que a categoria decidiu em Assembleia, que era fechar o acordo de hora extra até 31 de agosto, até 30 de agosto, e a partir daí condicionar a aprovação até dezembro, desde que as cláusulas do acordo coletivo que sofrerão alteração a partir de setembro não sofram essas alterações e sejam mantidas todas as suas condições de remuneração e social. Nada mais justo para esses trabalhadores que estão trabalhando de domingo a domingo, isso eu deixei claro para o subsecretário também. Nada mais justo trabalhadores que estão trabalhando de domingo a domingo, 24 horas por dia, para estar mantendo essa produção recorde atrás de produção recorde, se expondo mais ao vírus, nesse momento de pandemia. Os trabalhadores estão se expondo mais ao vírus. Então, nada mais justo que a Casa da Moeda olhe com todo carinho e respeito para esses trabalhadores que são eles que estão fazendo ser possível isso tudo acontecer. Então, hoje, na data de hoje, o que a gente tem de informação é isso. Estamos aguardando o retorno do subsecretário de Relações de Trabalho do Ministério da Economia sobre a reunião de mediação, essa reunião de mediação. A gente está esperançoso que a gente consiga avançar nessa questão e que o trabalhador possa ter a tranquilidade de estar fazendo o seu papel da melhor forma possível, estar desempenhando o que lhe é devido, que é produzir bem, com qualidade, mas que não sofra esse prejuízo financeiro e social que poderá vir caso as cláusulas sociais sofram alterações. Agora abrir aqui, para a sessão de perguntas aí, se alguém ficou com alguma dúvida, se alguém tem alguma pergunta para fazer, Já chegou uma aqui para mim.
é do Fábio Carneiro, que quer saber sobre o salário substituição. A empresa não está praticando e está no acordo coletivo. Em relação ao salário substituição, nós em reunião paritária, nós pautamos esse tema, né, levamos até os representantes da empresa esse problema real que está acontecendo, das pessoas que estão substituindo de fato, né, os outros ocupantes de cargos de confiança, mas não estão recebendo por essa substituição, né? Depois de muita discussão dentro da comissão paritária, nos foi passado pelos representantes da empresa que todos aqueles que substituíram de fato façam contato com o DGEP, né, com a superintendente do DGEP ou a área responsável por essa questão, e passe para eles a informação de quem são esses funcionários que substituíram e não receberam. Após esse levantamento, a gente vai estar discutindo a melhor saída. O sindicato, logicamente, defende que cada trabalhador que veio a substituir receba, e também defende que cada trabalhador que não tenha segurança que irá receber o salário de substituição não substitua, porque enquanto também os trabalhadores estiverem substituindo aqueles ocupantes de cargo de confiança sem ter a portaria, sem ter a segurança que irão receber por isso, também o sindicato defende que não substitua, porque aí dessa forma talvez a empresa reconheça a necessidade de estar pagando o salário de substituição. Mas a princípio, respondendo ao Fábio, que eu não sei se o Fábio está nessa situação, mas ao Fábio e aos demais companheiros e companheiras que vieram a substituir algum ocupante de cargo de confiança e não recebeu, lembrando que o que tem as condicionantes que estão no acordo, para o ano de 2019 substituiu por um período igual ou superior a 10 dias e para o ano de 2020 15 dias. Todos esses companheiros e companheiras que estão nessa situação entrem em contato com o DGE e passem essa reclamação, essa denúncia, enfim, passem esse problema lá para a área do DGE para estar deliberando sobre isso. O Lucas Albuquerque está perguntando: Rony, e a avaliação de desempenho? O SNM já entrou com a ação judicial contra a CMB? Lucas e demais companheiras e companheiros, o jurídico do sindicato está finalizando a ação, ainda não ingressamos com a ação na justiça, até porque essa ação ela tem que ser muito bem construída e muito bem elaborada, para que a gente não, no futuro, não tenha nenhum tipo de revés na justiça por conta de uma pressa, né, de uma correria para dar entrada na ação, né? A gente entende que é melhor trabalhar bem na inicial para construirmos uma ação forte, mesmo que isso leve um pouco mais de tempo do que estar assodado e entrar correndo com a ação só para dar a notícia que já entramos com a ação e essa ação não está bem construída. Então, em breve, a gente vai estar dando entrada nessa ação, tanto a questão de avaliação de desempenho, como a questão do edital de promoção 2019 e 20 e as distribuições de faixa dos 2 anos, que é o que a gente irá cobrar. Só para também dar uma informação, que eu acho que está tendo alguma dúvida, essas cláusulas do ACT que eu estou citando, elas sofrerão alterações, ela não tem validade até agosto. Então, vou dar o exemplo aqui do adicional de insalubridade. A alteração que sofrerá é que os 40% ou 20% não será calculado sobre o piso da categoria, e sim sobre o salário mínimo, mas a cláusula continua vigente até 31 de dezembro nessas condições, né? O adicional de escala, esse sim, pela previsão da CT, será extinto. O transporte,
a cláusula do transporte continuará, sendo que sofrerá uma alteração de 1% para 3%, assim como o plano de saúde, assim como o auxílio crédito. Pessoal, por hoje é só. Semana que vem a gente volta aqui nesse mesmo canal de conversa. Mais uma vez vale a pena lembrar e salientar que tem dado muito certo essa forma de comunicação digital, né? Estamos ansiosos para voltar a fazer o Pé da Árvore presencial conforme era no passado e conforme era uma tradição, mas mesmo quando a gente voltar a conversar presencialmente, essa forma de comunicação irá continuar, pois a gente entendeu que está alcançando um número bem expressivo de trabalhadoras e trabalhadores da Casa da Moeda. Então, um forte abraço a todos, uma boa semana, um bom trabalho e até quinta que vem.